No dia 14 de julho de 2025, o mundo desacelerou de maneira inesperada. Não foi por causa de uma tragédia, nem por um grande evento político, tampouco por uma descoberta científica. Foi algo muito mais humano. Uma transmissão simples, quase silenciosa, foi suficiente para atrair a atenção de milhões de pessoas em diversos países. Jungkook, o mais jovem do BTS, apareceu ao vivo, sem fanfarra, sem produção exagerada, sem roteiro. Apenas ele, diante de uma câmera, em uma sala com iluminação suave e atmosfera íntima. Não havia figurino elaborado, maquiagem perfeita ou música de fundo. O que existia ali era uma presença autêntica. Ele vestia uma camisa comum, falava com voz calma e olhos sinceros. Diferente de outras lives em que o foco era uma performance ou divulgação, desta vez, ele apareceu para dividir sentimentos. Era como se ele tivesse aberto uma porta para dentro de si, convidando cada fã a sentar-se diante dele, como velhos amigos que se reencontram após muito tempo. Nenhuma entrada triunfal, nenhum efeito sonoro, nenhuma coreografia, só Jungkook, sem máscaras, sem personagem. E foi exatamente essa simplicidade que comoveu, porque, em meio a uma indústria que exige perfeição constante, ele ofereceu o oposto: vulnerabilidade, honestidade, pausa. Ele iniciou dizendo que não tinha nada especial para mostrar, apenas queria conversar. E com isso conseguiu algo raro: capturar o mundo sem levantar a voz. O tempo parecia desacelerar enquanto ele falava, como se a internet inteira prendesse a respiração para ouvir. Era o silêncio entre as frases, o sorriso tímido antes de responder, as pausas longas que carregavam significados profundos. E foi nesse cenário que ele soltou uma frase que ficou gravada na alma de cada fã: "Tenho muitos planos para o meu futuro." Não houve suspense, não houve dramatização, apenas uma verdade dita com leveza, que soou como um sussurro carregado de promessa. A frase não precisou de explicações, bastou ser dita, e com ela, algo mudou no ar. Foi como se milhões de corações ao redor do mundo sentissem o mesmo arrepio ao mesmo tempo. Não importava onde estavam, no Brasil, na Coreia, na Europa ou em qualquer outro canto. Naquele instante, todos estavam conectados por algo invisível, porém profundo. Era a sensação de que algo grandioso estava por vir, mas não precisava ser anunciado com alarde, apenas sentido. E Jungkook, com sua presença suave, conseguiu transformar aquele momento simples em algo memorável. Ele não apresentou um novo projeto, não revelou uma nova música, não prometeu grandes marcos. Mas o que ele ofereceu foi ainda mais valioso. Ele compartilhou uma parte do que é ser humano, a incerteza sobre o amanhã, o desejo de crescer, a coragem de seguir em frente, mesmo sem ter todas as respostas. E essa sinceridade atravessou telas, fronteiras, idiomas, porque no fundo, todos nós entendemos o que é olhar para o futuro com esperança e medo ao mesmo tempo, sem maquiagem, sem palco, sem efeitos. Apenas ele, uma câmera, luzes suaves e uma verdade que precisava ser dita. Hoje eu só quero conversar. Nada de especial, só pensamentos. Foi assim que começou. Uma frase simples, mas que logo ecoou por todo o planeta. A notificação que dizia "Jungkook está ao vivo" apareceu no celular de milhões de pessoas. E dentro de segundos, ele já estava sendo assistido por legiões de fãs. Mas diferente de outras transmissões, havia um silêncio no ar, um sentimento de que algo importante estava prestes a acontecer. A live não era sobre o comeback do grupo. Não era sobre charts, nem agendas, nem coreografias. Era sobre ele, sobre quem ele é, sobre quem está se tornando. Jungkook cresceu diante das câmeras. Dos palcos pequenos às maiores arenas do mundo, ele dançou, cantou, brilhou. Mas naquela noite, o que ele compartilhou foi diferente de qualquer performance. Foi um momento raro de vulnerabilidade. E quando ele disse com calma: "Tenho muitos planos para o meu futuro", o mundo sentiu um arrepio. Não foi apenas uma frase. Foi o anúncio silencioso de uma nova era. O início de algo grande. Um aviso de que, mesmo depois de tudo o que já conquistou, ele ainda está sonhando. Quando perguntado sobre esses planos, ele apenas sorriu. "Eu não posso te dizer ainda, mas você vai ver, na hora certa." As teorias tomaram conta da internet. Estaria ele planejando uma carreira no cinema? Uma gravadora própria? Uma fundação? Um projeto artístico ousado? Mas Jungkook não estava ali para alimentar expectativas. Ele não deu spoilers, não fez promessas. Ele apenas compartilhou o mais precioso, sua confiança em nós. "Quero que vocês confiem em mim, só isso." E confiamos, porque Jungkook
não é apenas o artista brilhante que domina palcos. Ele é o ser humano que também sente medo, dúvida e cansaço. Naquela noite, ele confessou: às vezes eu me pergunto se sou o suficiente, se posso continuar. E ao invés de esconder suas inseguranças, ele as revelou. Mostrou que por trás do ídolo existe um jovem que carrega o peso do mundo nos ombros e ainda assim tem a coragem de olhar para si mesmo com sinceridade. Foi aí que tudo mudou. O que começou como uma simples conversa se tornou um divisor de águas. Jungkook se mostrou não como um astro intocável, mas como alguém que, como todos nós, tem dúvidas sobre o futuro. E mesmo assim, continua. Não porque é imune ao medo, mas porque escolhe avançar apesar dele. Quando eu leio as mensagens de vocês, quando vocês dizem que acreditam em mim, isso me dá força. Milhões de ARMYs choraram ao ouvir isso. Não porque ele estava sendo fraco, mas porque ele estava sendo real. Jungkook não é apenas alguém que inspira, ele também se apoia em nós. O artista que move multidões revelou que também precisa de apoio, que também precisa ouvir que não está sozinho. Naquela noite, o vínculo entre ele e o fandom ficou ainda mais forte. Ele não estava dizendo, olhem para mim, ele estava dizendo, caminhem comigo. E foi isso que fizemos. Após a live, a internet explodiu em teorias, análises, reações. Mas a pergunta que mais importava talvez não fosse, o que Jungkook vai fazer agora? E sim, como podemos acompanhá-lo nessa jornada? Porque ele não pediu aplausos. Pediu companhia, pediu confiança, pediu tempo, e nós demos tudo isso, sem hesitar. Durante os últimos anos, vimos várias versões de Jungkook. O adolescente tímido, o perfeccionista determinado, a estrela global, o artista solo. Mas agora, estamos vendo o homem, alguém que deseja viver com propósito, não apenas performar, alguém que está se tornando, e não apenas se mostrando. Ainda quero me tornar a melhor versão de mim mesmo. Essa frase não veio do desejo de agradar, veio da busca por autenticidade. Jungkook não está tentando provar nada para o mundo, ele está tentando entender quem realmente é e quem pode ser. E o que podemos fazer diante disso? Não podemos traçar seus caminhos, mas podemos segui-lo. Podemos estar lá, em silêncio ou em festa, nos dias de glória e nas noites de dúvida, porque a jornada dele também é nossa. Se você já se sentiu perdido, inseguro, pressionado, saiba disso, você não está sozinho. Jungkook nos lembrou disso. Ele nos deu um espaço de acolhimento, um lembrete de que não precisamos ter tudo planejado, que é humano sentir medo e que a vulnerabilidade é um ato de coragem. Aquele momento ao vivo foi mais do que uma conversa, foi um abraço invisível, uma ponte entre artista e fã, onde ambos se veem, se escutam e se sustentam. Então, Jungkook, se um dia você duvidar de si mesmo, lembre-se dessa noite. Lembre-se de como milhões de pessoas pararam para ouvir não sua música, mas sua alma. Você não está sozinho, e nunca estará, porque o que você compartilhou não foi apenas uma fala, foi uma promessa, e o ARMY está aqui para cumpri-la. O futuro pode ser incerto, mas de uma coisa temos certeza: estaremos com você, passo a passo.